Olá, hoje o dia na nossa TV é de falarmos em televisão. Ela é cheia de amor, fé e esperança e há 14 anos entra nas nossas casas fazendo parte da nossa vida. Nascida em Novo Hamburgo, a filha do seu Júlio e da dona Nazi, é médica formada pela PUC, com pós em Medicina do Trabalho e Geriatria e PhD em Clínica Médica focada em Geriatria. A mãe do Atos, da Thaís, da Stephanie e do Eduardo, atua em seu consultório particular e na saúde pública de Novo Hamburgo desde 1987 como funcionária do município. É esposa do seu primeiro namorado, o médico cardiologista Ricardo. Através da escola de modelos da atriz Rejane Ziles, acabou virando rainha das piscinas, garota verão e finalista do Miss Brasil, indo parar no programa Silvio Santos. Você vai ter que contar essa história aqui hoje, né? Atualmente participa de grupos de estudos bíblicos e busca seguir os caminhos de Jesus Cristo. Desde 2000 faz TV em Novo Hamburgo e há 14 anos como apresentadora do programa Viver Bem, recentemente sendo veiculado pela Vale TV. Hoje teremos uma conversa de peso com Eliane Gomes Andara Beuren. Eliane Beuren, seja muito... Beuren? Beuren? É Beuren. É Beuren, né? É Mas todo mundo fala Eliane Beuren, né? A gente acabou falando Beuren porque é mais fácil para o pessoal escrever, mas é Beuren no correto. Seja muito bem-vinda, grande muito prazer. Muito obrigada, Rodrigo. Olha, sempre um prazer, né, estar conversando contigo. Tu não costuma falar muito de ti, né? Não... Tu tá sempre acostumada a estar do outro lado, né? Geralmente. Como é que é essa sensação assim? Tu já deu entrevistas, participava de programas, enfim, sim, mas é a primeira vez falando um pouco mais de ti mesmo, né? É verdade. Às vezes eu digo para as pessoas que eu sou uma pessoa tímida, ninguém acredita, mas é verdade. Quem é Eliane? Olha, eu creio que Eliane é uma pessoa simples, né? De uma infância bastante humilde, mas feliz, né? Vim de uma família, né, de pessoas trabalhadoras aí, meu pai. Pátria Nova, de Novo Hamburgo. Morei praticamente a minha vida toda ali no bairro Pátria Nova, na rua Bento Gonçalves, né, que hoje está muito movimentada, mas na época era tranquila. E né, foi passando a minha infância. Desde a infância eu pensava já em ser médica também, né? O que te fazia querer ser médica? Pois é, sabe que é uma coisa que eu não sei explicar, porque eu sempre pensei nisso. Se eu não fizesse isso, eu não saberia nem o que fazer, porque aquilo já veio assim comigo, aquela ideia desde criança e foi ficando. E quando eu fiz o vestibular, eu não tinha uma segunda opção, né? Graças a Deus já passei logo e emendei, me formei cedo, né? E quando eu era criança, eu sempre queria ser médica de velhinhos, coisa que eu acabei, né, fazendo só bem posteriormente à minha formação, né? Em 2004, eu fiz o meu pós em geriatria e em 2004 eu fiz o meu doutorado. E aí, né? Porque tu trabalha na tua clínica hoje muito mais focada, mas uma clínica bem genérica. Sim, né? eu sempre... Na prefeitura também? Na prefeitura. E eu sempre, assim, te confesso que eu gostava muito de tudo na medicina. Eu não conseguia pensar em uma especialidade porque eu gostava de fazer tudo. E gostava muito de, assim, atender todas as pessoas da família, né? A criança, a mãe, o pai, o avô, né? Mas aquela história do ser médico de velhinho vinha muito assim de uma coisa de ter um pouquinho... quando eu era criança eu tinha muita pena dos velhinhos, né? Eu via a dor, o sofrimento e eu queria ajudar. E aquilo ficou, né, na minha cabeça. Mas logo que eu me formei eu gostava de tudo, né? E aí acabei fazendo clínica geral, né? E aí eu fazia de tudo, né? Eu atendia a criança, fazia pediatria, ginecologia, pequenas cirurgias, urologia, bom, né? Não tinha tempo ruim, né? Trabalhei durante 8 anos no posto de Lomba Grande, né? E lá, né, era uma zona muito rural na época, a estrada era de chão, né? A gente comia pó no verão e barro no inverno, né? Durante 8 anos essa era a minha rotina. Mas eu chegava lá, atendia
tudo que tinha, né? E era muito bom e eu sempre gostei muito. E aí tu viu de tudo mesmo, né? Então, hoje, né, eu continuo gostando muito, né, da clínica geral, de fazer de tudo um pouco, porque eu acho assim que um clínico, né, que ouve o paciente, que examina o paciente, né? Eu brinco que a cura vem pelas mãos, né? Realmente a gente tem que examinar o paciente, né? Consegue resolver 95% das coisas, né? Isso. E 5% tem as especialidades, que também a gente tem que ter a humildade de saber onde não é pra gente, né, Rodrigo? Porque a pior coisa é tu tentar fazer uma coisa que tu não entende direito. Perfeito. Então, o que tu faz bem feito, né? E o que tu não sabe, tem a especialidade para, né? Passa adiante, porque, né? A gente tem que pensar sempre no melhor para o paciente. Como é que surgiu essa oportunidade de tu fazer esse trabalho com a Regiane? Ela te descobriu? Na verdade... Ou as pessoas já diziam, procura um caminho assim? Não, eu era uma pessoa muito diferente. Eu era muito tímida mesmo. Quem se lembra de mim na escola, na fundação, eu era muito quietinha, ficava mais isolada, né? Um cabelo muito comprido, bem liso e sempre rabo de cavalo, sempre preso, né? É de quem não quer aparecer, né? Era, né, muito diferente. Mas aí, acho que foi, realmente não me lembro muito bem. Alguém, né, me apresentou para a Regiane, ou ela me viu em algum lugar. Foi uma coisa casual, assim, mas eu não me lembro com muita clareza. Isso não me marcou muito, mas o que me marcou foi que ela disse que eu tinha um potencial e que, né, tinha alguém escondido ali dentro de mim, né? E que aquele curso me faria, assim, perder a minha timidez, né? Que isso era uma coisa que me incomodava também. E assim foi, realmente, né? Eu gostei e me senti, assim, melhor, né? Mais segura. A gente, né, é muito bicho do mato, às vezes, outro, né? De ir para uma passarela, que é uma coisa muito difícil. Foi, assim, Foi bem assim, ela botou a pilha, né? E aí não parei mais até hoje, né? Mas foi a Regiane Zilles que realmente, né, deu o start, assim. E aí eu fui me divertindo, né? O primeiro concurso público. Olha, o primeiro concurso de beleza. O primeiro concurso foi o Rainha das Piscinas. O pessoal... Já levou o título para casa. Não, na época ficamos eu e a Magda Ramé, né, como princesas, e uma outra menina, que eu não me recordo mais o nome, porque ela, acho que foi embora na época daqui, né, que venceu na Sociedade Aliança. Mas aí a torcida lá não se conformou muito, né, e aí nos convidaram para participar na Sociedade Ginástica. E na Sociedade Ginástica, então, fiquei Rainha das Piscinas. E aí depois fui lá para Porto Alegre, era bem diferente na época, o Rainha das Piscinas, fiquei entre as 25 finalistas, né? Então fui por Novo Hamburgo, Rainha das Piscinas pela Sociedade Ginástica. Daí um belo dia eu estava lá na piscina, na ginástica, né? A gente era sócio do clube lá, a minha infância foi muito lá, brincando nas piscinas da ginástica. E aí... Naquela época eu estava por lá, lagarteando, né, tomando meu banhozinho de sol. E o Garota Verão, na época, eles iam nos clubes, os olheiros iam lá e escolhiam alguém, né, para participar. O programa era assim, a cada dia tinha uma escolhida deles. No final da semana, eles elegiam a da semana, digamos assim, a cada semana. Então, no final do mês, tinham 4 semifinalistas, né? E o concurso era durante 2 meses. Então, tinham 8, né, finalistas ali ao final de 2 meses e aí eu fiquei Garota Verão. E depois o Silvio Santos foi também uma questão de... Na época a gente mandava fotos, né? Era selecionado inicialmente por fotos, depois eles avaliavam e daí eu fui representando o Rio Grande do Sul no Miss Brasil, lá no Silvio Santos. Coisa linda. Não contei para ninguém, não registrei nada. Hoje eu me arrependo por conta dessa minha timidez, né? Que ainda falava alto, assim, dentro de mim, apesar de tudo isso, né? Que é uma coisa muito interna. Essa, são coisas que a gente não sabe explicar, né, Rodrigo? Como é que foi que tu e o Ricardo se conheceram?
E o Ricardo foi de furão numa festa. O Ricardo entrou de furão naquela época, né? Era assim, ele estava sozinho e uns amigos tinham uma festa, que era uma festa de 15 anos de uma prima minha. E os amigos, né? O Leonel Feltz, né? Namorado da Graciane Lopes, que hoje, né, ambos estão casados com outros, né? Convidaram o Ricardo para ir com eles, então, nessa festa, porque o Ricardo estava sozinho, né? E quando eu vi o Ricardo chegando, eu já botei o olho, assim, nele, né? Foi amor à primeira vista mesmo? Foi a paixão à primeira vista, né? E dizem que não existe isso, existe sim. Existe, eu olhei para ele chegando e parecia um príncipe para mim, né? E para mim foi o meu príncipe, e aí ficou. Um grande profissional na medicina, um cardiologista. Sim. E um grande parceiro teu em tudo, né? Te apoia em tudo que tu fazes também. Apoia, briga, xinga, mas apoia, né? E participa bastante. Socorre quando eu dou com os burros na água. Chama ele também, vem cá, vamos conversar um pouco. Meio contragosto, que ele não gosta muito das câmeras não, né? Mas também em função... Quantos anos de casamento? Olha, de casamento... Nós casamos... Bom, de casamento, vamos pensar aqui, gente, que pergunta, né? Nós temos 30 anos de casados. Nossa, de casados. 4 filhos desse casamento. Sim, e mais vários anos de namorados, né? Namoramos por muitos anos, né? Muitos anos é o quê? Olha, de 1979 a 86, 7 anos. 7 anos. 7 anos de namoro. Né? Teve que conquistar toda a família também, ou tu foi dizendo, é isso aí mesmo? A família dele não foi muito difícil, né? Porque a minha foi um pouquinho mais, né? Que era a mais velha, e teve altas brigas, né? O Ricardo teve, na época, enfrentou as feras lá, né? Não era como hoje, né, Rodrigão? Pra tu ver, né, que os tempos realmente mudaram muito nesses 30 anos aí. Mas foi tranquilo, né? Não chegaram a estudar juntos ou foram juntos para a faculdade? Não. Nós nos conhecemos em 1979. Eu fiz vestibular, passei na PUC. E ele, como era mais festeiro, né, ficou para trás ainda, né? Passou no ano seguinte. Por consequência, me formei um ano antes. Na PUC também ele fez? Na PUC, né? E... Foram quase contemporâneos, então. Quase contemporâneos, né? Como é que nasceu a TV para ti? Olha, a TV foi assim uma coisa meio casual, né? Foi um convite no início do Alceu Feijó. Né? Existia um programa aqui no Novo Hamburgo chamado Café Bar, gravado no shopping, apresentado pelo Alain Caldas, né? Onde o Feijó... Passava Novo Hamburgo por ali, porque discutiam tudo de Novo Hamburgo. Isso. Inspirou a nossa estação Hamburgo aqui da Vale TV. É verdade. Chamava muito a atenção. Né? E aí o Alceu Feijó convidou o meu filho, Atos, que é escritor. Na época ele tinha 11... eu não me lembro com quantos anos ele estava. O Atos escreveu o primeiro livro com 11 anos. Com 12 ele escreveu outro, com 13 outro, e assim, com 14 outro livro. Mas entre esse período aí, não sei se foi primeiro ou segundo livro, Alceu Feijó convidou o Atos para uma entrevista, porque ele tinha recebido o prêmio Açorianos de Literatura Infanto-Juvenil, em Porto Alegre, e ele foi convidado para a entrevista, como ele era, né, aborrecente na época, né? Adolescente, e eu fui junto, e aí veio o convite também para que eu falasse sobre assuntos médicos, né, nesse programa. E ali começou, eu participava sempre falando de assuntos médicos. Repercutia muito o programa, né? A cidade inteira comentava. Só tinha TV a cabo na época, não tinha Sky, DirecTV acho que começando, enfim. Verdade. Todo mundo assistia, todo mundo foi pioneiro. Pioneiro na cidade. E saúde, né, Rodrigo, sempre interessa para as pessoas, né? As pessoas estão sempre querendo informações de saúde. E aquilo realmente foi muito bom, né? Depois que o programa terminou, o Café Bar existiu durante um tempo e depois ele terminou. Aí o pessoal da NET me convidou para fazer um programa meu,
né? E eu, na época, pensei, não, né? Vamos não, falar desse programa, não, falar desse programa vamos, que está aí completando 14 anos, indo para o seu debut. Sim. Mas isso logo depois do nosso intervalo, hoje uma conversa de peso com Eliane Bolle.